Oi, gente, sou Alisson Paixão, editor executivo do Portal 86. Também atuo na área da política e também cuido dos podcasts Casos Podcast e o Piauí em Cidade, né? Bom, por conta do Casos Podcast, né, a gente dividiu o caso Donizete Adalto em 3 episódios e ele ganhou uma repercussão maior, né? Vai virar aí um documentário feito pelo Grupo Meio Norte de Comunicação e quem está à frente é o jornalista Erlan Bastos, que é um grande amigo, e ele veio até o 86 e nos concedeu uma entrevista falando sobre o caso Donizete e sobre esse documentário, na verdade, um docu-série, né? Já que ele vai dividir em alguns episódios para ser divulgado na plataforma de streaming do Grupo Meio Norte de Comunicação, né? E tem todo o apoio nosso aqui, não só porque a gente fez esse trabalho com o caso Donizete Adalto, que foi dentro do Casos Podcast, mas o próprio Erlan já vinha querendo fazer há um certo tempo, como ele nos contou aqui numa conversa informal. Depois nos concedeu entrevista falando de como está sendo esse trabalho, de como está sendo esse projeto. E dentro dessa entrevista o Erlan conta alguns detalhes, né? Até dá alguns spoilers de como vai ser e revela da data, né? De quando deve ser lançado o documentário. Então vamos ouvir um pouco do que falou o Erlan. Eu vou entrar em alguns momentos destacando o que ele vai falar a seguir. Então, nesse começo ele fala sobre o documentário em si. Então vamos ouvir. O Tiro da Injustiça, caso Donizete Adalto. Polêmico como o próprio Donizete, né? É um documentário que ele vem para desmistificar diversas coisas. Falar de diversas lendas urbanas que se criaram sobre o caso. Lendas essas que até eu havia sido, dizer assim, infectado, e tinha certas coisas que eu achava que sabia do caso Donizete. E quando a gente começou a fazer o trabalho de pesquisa da história, a gente descobriu que não tinha nada a ver e tal. Em relação às versões das histórias, de como aconteceu o assassinato dele, a população sabe de uma coisa, só que na verdade a versão oficial do que aconteceu é outra. E traçar o perfil do Donizete está sendo uma coisa muito, para mim que não vivi essa época, né? Está sendo uma coisa muito incrível, porque dava para ver que ele realmente era uma pessoa completamente fora da curva, assim. Era uma coisa extraordinária para a época. Acho que até se existisse um Donizete hoje, ele ainda seria fora da curva. Ele era muito à frente do tempo dele, tudo que eu vi, tudo que das pessoas que conviveram com ele, etc. Eu não estou em 2023, eu estou em 98. Porque eu amanheço assistindo o MN 40 Graus, eu vou dormir assistindo o MN 40 Graus, eu vou dormir vendo entrevistas dele. Eu estou vivendo aquela época em que ele vivia aqui em Teresina e a gente está firme nessa história para desmistificar também, principalmente muitas lendas em cima do caso. Porque assim, eu acho que a maior complexidade de você fazer um documentário como esse é o fato dele ter acontecido há 25 anos atrás. Então, o que aconteceu hoje, se for falar daquele negócio do telefone sem fio, as pessoas vão lá e a pessoa aumenta, né? Quando chega lá no final da história, na semana que vem já é uma outra completamente diferente. E no caso do Donizete, é pior ainda pelo tempo que aconteceu. E tem muita coisa que eu falei para a equipe, falei, olha, bora fazer o seguinte, bora pegar o arquivo da última apresentação dele e eu quero a cobertura completa dele da primeira notícia que saiu da morte dele. E a semana seguinte. Eu quero viver aquela época, quero ligar a televisão e tá como se eu estivesse naquela época, como foi feita a cobertura jornalística. E esse fato que a gente fez foi muito importante pro direcionamento do documentário, porque muita coisa que foi falada em relação à morte dele é mentira. Outras coisas, tem gente que nem imagina que aconteceu. Na minha opinião, é muito pior do que contam. Como aconteceu, como foi o posterior disso, coisas que detalhes do dia do assassinato dele que assim é muito impactante. O Carlos Moraes faz uma revelação pra gente que pegou até a nossa equipe de surpresa, porque isso não estava no inquérito policial, que eu não posso antecipar aqui, que tem que ver no documentário. Carlos Moraes, que era um irmão, literalmente, do Donizete. Então, a gente pontuou muita coisa e a gente quer que o público que assista o programa, o documentário, seja levado para 98 também. Que não fique só naquela história,
aconteceu isso, aquela coisa meio café com leite. No café com leite é muito bom. Uma coisa mais morna, né? Assim, não é um documentário chapa branca. É um documentário que vai retratar de fato o que aconteceu. Obviamente que a nossa coluna espinhal principal é o inquérito policial, né, que foi dado. Mas os depoimentos ajudam muito na formação, né? A gente tá em fase de gravação ainda, e a gente tem testemunha de gente que socorreu o Donizete no dia do crime, que fala no documentário, mas pediu para não ter a identidade revelada e tal, por ter medo de represálias em relação ao caso. Então, esse é um documentário que vai ser muito rico, e eu tenho certeza que quem assistir vai ser sugado para 98. Até a nova geração que não conhece o Donizete, como eu, que tenho 30 anos, faz 25. Então, quando ele morreu, eu tinha 5 anos e nem morava aqui em Teresina. Então, temos uma nova geração que já ouviu falar do Donizete pela mãe, pelo avô, enfim, mas só que não sabe o que representava, o que o Donizete representou para o jornalismo piauiense. E eu acho que o documentário vai ser muito fiel a isso também. Bom, neste momento o Hernando nos conta que todo documentário, toda essa docu-série se baseia na investigação, no inquérito que foi feito pela polícia, né, pelos investigadores, entrega ao Ministério Público e o Ministério Público levou à Justiça. Então, há um acusado, né, como foi na época mesmo, tendo sido absolvido, que é o advogado Djalma Filho, mas que a série, né, a docu-série, assim como a gente fez no caso do podcast, ela fala sobre isso, né, deixa bem claro como esse inquérito, como os investigadores colocaram Djalma nessa situação de principal suspeito. E aí a gente vai acompanhar um pouco do que fala aí o próprio Erlan. Exatamente como está no inquérito policial. Muita gente me questiona se o documentário vai ser documentário. Como é que vai ser documentário? Vocês vão falar do Djalma, né? Então, é óbvio que a gente vai falar do Djalma. Não tem como não falar, porque no inquérito policial, depois da vítima, ele é a principal estrela do inquérito, vamos dizer assim. A gente vai falar e retratar como o inquérito trabalhou. Qual foi a acusação do Ministério Público? Qual foi a acusação da Polícia Federal? O que foi que a Polícia Civil falou na época? Quais são as provas que foram colhidas? E vai dizer o desfecho. O documentário ele começa a partir do momento em que o Donizete chega em Teresina. Conta a história dele a partir que ele chega em Teresina e termina no dia do julgamento. Então a gente vai fazer uma linha do tempo, literalmente, não é de 25 anos, é mais de 35 anos. Porque ele passou 11 anos aqui no Piauí. Então o crime aconteceu há 25 anos, mas o documentário a gente está retratando de coisas que aconteceram há 40, 35 anos atrás. Então o documentário começa quando ele chega em Teresina e termina no dia do julgamento. Por que ele foi inocentado? Se houve algum consórcio do crime? Eu tenho uma opinião muito particular sobre essa história do consórcio do crime, porque é uma coisa que muita gente falava, né? Fala até hoje. Eu tenho uma coisa muito particular, porque quando a gente vê o inquérito policial dele tem quase 7.000 páginas. Você imagina que é um trabalho de pesquisa assim, muito grande, né, para ler, para não deixar passar nada do que está no inquérito. Então essa história do consórcio do crime também é uma coisa que ficou no imaginário popular. Eu tenho minha opinião própria que eu não posso dar antes de sair o documentário. Depois que der o documentário eu posso até falar, mas... Vamos cobrar. Pode cobrar. É até uma opinião muito polêmica, mas que o documentário vai deixar muito claro. Em relação qual foi a participação do Djalma. Quem tá acusando não é o documentário, foi um inquérito policial. Nós convidamos o Djalma para participar do documentário, ele não retornou a gente até agora, ninguém da defesa dele retornou até agora. Uma das coisas que falava, uma falácia que falava, quem se defendia era o próprio Djalma. Isso é mentira, isso nunca aconteceu em nenhum momento. Inclusive o próprio Djalma fala isso em uma entrevista que ele deu ao jornalista Tony Rodrigues. E no inquérito realmente não tem, no processo não tem essa autodefesa, né? E é uma coisa que muita gente fala, né, no imaginário, isso não aconteceu. Ele teve o Defensoria Pública, né, que cuidou do caso dele, e a gente procurou ele para falar. Só que assim, como é que a gente vai fazer um documentário, Alisson, aonde a pessoa que foi apontada como mandante não fala? É muito ruim, porque parece que está forçando a gente a fazer uma acusação.
né? Porque assim, se uma pessoa não fala, só vai ter um lado, só o lado da acusação. Então vai parecer que o documentário só é um documentário acusatório. E não era a nossa intenção. Eu acho que por uma pessoa que até hoje nega a participação no crime, eu vou dar um exemplo de mim. Eu sou acusado de um crime, né? E eu sou injustiçado por 25 anos. Dando exemplo, injustiçado. Sai a sentença, eu sou inocentado. Eu acho que é aí a hora para eu falar. É aí que eu vou defender a minha honra, aí que eu vou falar e dar a minha versão e não sei o que tal, não a reclusão. Não entendo a postura do Djalma. Às vezes eu entendo, às vezes não entendo, mas se eu sou inocente, eu vou defender minha honra até, enfim, os últimos dias. Só que, no meio dessa pesquisa, eu falava com a equipe do documentário. O pessoal que trabalha no documentário são mais de 50 pessoas que estão trabalhando no documentário. Gente, a gente precisa achar uma solução para esse documentário, porque eu não quero que você só fale só na acusação. Mesmo que a defesa, enfim, seja fraca, que é muito contraditória a defesa do Djalma, mas tem que ter. Jornalismo é isso, é um documentário jornalístico. Eis que 1h40 da manhã, o Nena, que trabalha no arquivo da Meio Norte, me liga e fala assim: Erlan, tá acordado? Eu falei, não, eu até brinquei, não, tô falando com você nos meus sonhos, quase 2 da manhã. Aí eu falei, todo dia eu tava jogando e tal, eu gosto de jogar Fortnite à noite, né? Aí ele, tu não sabe o que eu achei, olha aí o link que eu te mandei. Aí ele me mandou o link. Quando eu abro o link, é uma entrevista de 25 minutos do Djalma, um dia após o crime. Aí tá aí. Deus ajudou a gente. Tem a entrevista do Djalma, um dia depois do crime, dando a versão dele. Pronto. Então vai ser defesa e vai ser acusação mesmo que o Djalma não tope falar hoje, né? Eu percebo que ele tenta blindar muito a imagem dele atual para que talvez não seja reconhecido na rua, né? Tanto que no julgamento ele pede para virar a câmera, né? Para que não filme ele. Ele tá de máscara e tal. Eu acho que talvez por isso seja o receio dele de participar do documentário. Mas vai ter a fala do Djalma da época. Inclusive a gente botou no teaser justamente para falar pro público: olha, o Djalma vai falar. Mesmo que seja da época, mas a versão dele é essa. Há contradições, aí é uma opinião minha, né? Há uma contradição na história dele, há muitas, assim, há muitas. Que aí levanta aquele questionamento: nossa, mas se há contradição, por que ele foi inocentado? E aí não cabe ao Erlan, ao Alisson, exatamente, ao documentário fazer esse julgamento. A gente traz a história, traz os fatos provas, o que aconteceu, e ele foi inocentado. Esse foi o fato. Agora, o público vai saber digerir o que realmente aconteceu, se houve alguma coisa de errado ou não. A gente vai trazer o fato. Vou até trazer um negócio de bastidor aqui, que tem um rapaz muito conhecido aqui, chamado Enio Moita. Sim. Era muito amigo do Donizete. Muito amigo do Donizete. E eu mandei uma mensagem pro Enio, falei: Enio, eu queria muito que você participasse do documentário, porque, enfim, você era uma pessoa próxima dele, inclusive ele ia se encontrar com o Donizete no dia da morte. Aí ele: amigo, eu topo, mas pena que esse documentário só está sendo feito agora, depois do julgamento. Aí eu falei: então, Enio, só que eu não estava aqui no Piauí quando aconteceu o julgamento, já tinha ido para Fortaleza, né? Foi ano passado, estava trabalhando lá ainda, então eu não tinha, mas queria muito que você participasse. Porque as pessoas precisam entender uma coisa: o nome do documentário já diz muita coisa do macete que a gente vai usar. Quando a gente põe o documentário O Tiro da Injustiça, já está explícito: houve uma injustiça. O Donizete não está entre a gente, ele foi assassinado. As circunstâncias, como aconteceu, uma coisa que vai ser muito forte no documentário é a simulação da morte. A gente vai fazer a simulação das duas versões. Vamos falar da versão, inclusive a versão do Djalma é muito, eu posso dizer, tá muito ruim roteirizar, porque não casa, entendeu? Porque uma coisa é você falar, quando você põe na prática, fala, tem alguma coisa errada, não tem alguma coisa que não está batendo.
Mas a gente vai dar a versão do Djalma, que ele deu à polícia na época, e a versão da Polícia Federal, Ministério Público e Polícia Civil, que é a mesma versão, né? Muita gente no imaginário, pra você ver só, se você perguntar de qualquer pessoa na rua, ei, como é que, tu lembra como é que o Donizete faleceu? Todo mundo vai falar, não, vou falar o que o pessoal fala, abre aspas. Não, o Djalma contratou 2 caras numa moto pra matar ele e tal. Todo mundo fala isso, só que não foi assim. Essa história da moto é a versão do Djalma. É o que ele disse, que o cara foi tentar assaltar, só que acabou atirando no Donizete. Só que a versão é muito pior, que o público, quando eu falo, a gente vai trazer fatos novos que nunca foi contado antes, porque não está no imaginário popular. Que é muito pior, porque na verdade foi a Kombi de campanha dele que foi usada para matar ele, e o segurança que participou da execução foi contratado pelo próprio Donizete. Isso no imaginário popular não está. As pessoas não têm isso na cabeça. Inclusive a gente pegou uma reportagem de um repórter nosso na Meu Norte da época, que ele entra ia entrar no teaser, mas nem acabou não entrando. Ele entra no comitê do Donizete falando, fato novo, uma Kombi de campanha foi roubada, não sei o que, aparece o local vazio. Então, a gente tem uma riqueza de detalhes da época, que por isso que eu falo que as pessoas vão ser tragadas para 98, para pessoas acompanhar como é que foi. Esse trecho é interessante que o Erlan nos coloca, em que ele fala sobre ter encontrado todas as testemunhas do caso do Donizete Adalto, né? E ele as entrevistou, algumas delas preferiram não mostrar o rosto, né? Mas toparam falar, porque elas revelaram ao Erlan, nesse documentário que vai ser divulgado, que ainda sofrem problemas psicológicos, né? Ainda tem aquela imagem, tudo que aconteceu, gravados na memória, né? Então, vamos ouvir o que diz o Erlan sobre esse trabalho que ele está fazendo. Fato importante. Todas as testemunhas do caso a gente encontrou. Inclusive, eu fui na casa de todas elas para conversar com elas pessoalmente, para que elas participassem. Tem 2 testemunhas que nunca foi arrolada em nenhum lugar na internet. Em que sentido? Elas não aparecem em entrevista, elas não aparecem em nada que fala do caso. A gente achou essas testemunhas no inquérito. E aí eu falei assim, rapaz, eu vou lá na casa dela. E é meu medo, nossa, faz tanto tempo. Na época a pessoa tinha 35 anos, então hoje ela vai estar com 60 e pouco. Será que está viva? Tivemos uma pandemia, né, e tal. Chegou e a pessoa trabalha e tal. Só que ela falou assim, Erlan, olha, até hoje eu sofro problemas psicológicos por causa desse caso. Eu imagino. Eu não queria participar por conta disso. Porque essas testemunhas, o policial estava tipo aqui e essas 2 testemunhas estavam andando um pouco na frente, né? E elas viram tudo. E é muito difícil você imaginar um crime que teve tantas testemunhas, teve as pessoas que participaram e todo mundo fala a mesma coisa. É incrível. Casa. Tem um detalhe, ninguém fala da moto. Ninguém fala da moto. Ninguém. A única pessoa que fala que tem a versão do assalto é o Djalma e mais ninguém. E os que foram presos, né? Os que foram presos confirmam que estavam na Kombi e tal. Ninguém fala dessa moto. Ninguém fala. Os executores que foram contratados falam. Inclusive no documentário o Carlos Malacho fala. Eu estava na cela, eu fui conversar com os executores. E eu perguntei deles como foi que eles chegaram lá. Eu falei, não, a gente veio na Kombi. Dentro da Kombi, sentados na Kombi. Aí os próprios executores confirmam a história da Kombi. Essa moto desse assalto só aparece na versão do Djalma Filho. É que essas pessoas não moram no mesmo lugar da época do crime. Uhum. E uma das pessoas que deu entrevista pra gente, ela falava bem assim, eu tô aqui, e aí eu começo a ouvir os tiros. Que foi uma das pessoas que pegou o Donizete. Ou seja, foi uma das últimas pessoas que pegou o Donizete com vida. Tava agonizando. Uhum. Dava pra ver aqui na minha casa perfeitamente. Só que a gente do documentário falou assim, não tem alguma coisa errada nessa história. Porque tu vê hoje o local do crime, não existe essa visão que ele falava. Não tem alguma coisa errada. Acho que esse cara, a gente até falou assim, acho que esse cara tá mentindo. Então, pra gente que tá fazendo documentário, ter uma pessoa que fale, seja sensacionalista e tal, isso não é o foco. A gente quer que a pessoa fale a verdade.
Aí eu, gente, tá muito estranho isso, não sei o quê. Aí a gente foi atrás da reportagem da época. Quando a gente pega a imagem da época, dá pra ver a casa da testemunha, literalmente, assim, um barranco, uma calçada. Porque mudou, né? Mudou muito ali a área. Aí eu, não, o cara tá falando a verdade, olha a casa dele ali, ó. E a visão é perfeita, a câmera tá aqui, a mulher tá fazendo a reportagem no local da morte do Donizete, e a casa dele aparece de fundo. Perfeito. Então, balizou realmente o que ele tinha falado da época. Bom, a gente fica querendo saber quando é que vai ser lançado, né? O Erlan nos conta agora como que vai ser esse lançamento, de quando, qual a ideia de ir ao ar, né? A docu-série, o documentário, que ia ser no mês de setembro, mas por conta das entrevistas, de uma série de trâmites que ainda não aconteceram, vai atrasar um pouco. Mas ele revela, inclusive, que vai para a TV. E ele faz conta uma novidade para a gente aqui, um certo spoiler, né? Ele diz que vai ter uma simulação. Eles viram atores que vão fazer a simulação do que aconteceu, de como ocorreu a execução do jornalista Donizete Adalto. Vamos ouvir. A gente estava trabalhando porque o documentário ele começou primeiro com um documentário de um episódio, depois aumentou para 2, aí depois queriam 8, aí depois caiu para 4. Porque eu também não quero que seja algo muito massivo, que não encha linguiça. Então, a gente está trabalhando com um prazo de 4 episódios e a gente iria lançar ele no dia 19 de setembro desse ano, que completa 25 anos da morte dele. Só que quando a gente começou a aumentar a complexidade do documentário, de fazer uma simulação, de etc e tal, aí o prazo teve que se estender. Então a previsão fica ali para novembro, final de novembro, para ser lançado. Porque, para o público ter noção, a gente está trabalhando... O teaser já mostra mais ou menos como é que é. Mas o caso da simulação, por exemplo, que a gente vai fazer, é uma coisa que a gente não pode errar. Não pode, para não ter problemas judiciais. Entendeu? E aí a gente vai ter que fechar toda aquela área, vamos ter que gravar de madrugada. Vai envolver atores que a gente vai trazer de outros estados para vir para cá, que se parecem com o Donizete, que se parecem com o Carlos Moraes. Enfim, que vão fazer os personagens, que vai ter muita simulação, várias simulações. Mas a parte mais complexa é a da execução. Porque a gente vai usar os sons de tiro, né, bala de ficha. Tem que ser até ao que está no inquérito. Inquérito, vai ter que ser fiel ao que o inquérito diz. Então é uma filmagem complexa demais. É uma coisa realmente de cinema. A estrutura que a gente está usando é uma estrutura de cinema. Que nunca foi vista em nenhum documentário feito aqui no Piauí. Acho que no Nordeste, né? Porque era minha próxima pergunta. Vocês vão lançar dentro do streaming, né? Sim, do MN Play. Da rede, né? Isso. Vamos lançar no MN Play e depois, posteriormente, vai ser exibido na televisão. Porque a gente quer, que a gente sabe que o Piauí é um estado que as pessoas vivem numa bolha. A pessoa acha que eu tenho internet em casa, eu tenho acesso a Netflix, todo mundo tem. Não é assim. Nem todo mundo tem acesso a uma internet de qualidade, etc. Principalmente as pessoas que moram no interior do Piauí têm problema muito grave de internet. Tem uma telespectadora do programa da tarde que assiste a gente do sul do Piauí. Ela disse que ela manda uma foto, demora meia hora pra foto carregar e enviar pra gente. Você imagina se a pessoa tem dificuldade de mandar uma foto pelo WhatsApp, quem dirá baixar um streaming e assistir. E televisão é muito democrática, né? Você exibe uma coisa, todo mundo assiste. Do rico ao pobre, todo mundo tem televisão em casa. Então, primeiro vai ser com exclusividade para o MN Play, e um mês depois vai ser exibido na televisão os episódios para que todo mundo tenha. Acho que vai ser muito bacana, vai ser um divisor de águas. E tem muita gente que me fala bem assim, o Carlos Moraes fala muito isso também. Acabei querendo uma amizade com o Carlos Moraes depois do documentário. Ele fala assim, Erlan, o Donizete profetizou uma coisa. Aí eu falei, o quê? Ele sempre usava o bordão, calar eu não calo. E ele realmente não calou, ele está falando até hoje. Seja através do documentário, seja através de um busto que incomoda muita gente. Que não está mais lá. Que não está mais lá. Ninguém sabe o que aconteceu. Então, acabou que o que o Donizete falava, realmente, ele não se calou. Mataram ele para tentar calar ele, mas na verdade eternizaram ele para a história. Dos vários que eu lembro, morro e não vejo tudo. Morro, não vejo tudo, pau na máfia. Eu vou morrer nesse estado. São vários. Gente, eu dou risada demais vendo a brincadeira que ele fazia.
O pessoal da Tattoo Society que tá querendo... Tattoo Society é a sociedade que odiava ele. Inclusive tem um depoimento forte que o jornalista fala bem assim: Erlan, no dia que amanheceu a morte do Donizete, a população chorava. Verdade. Chorava. Mas você via nos apartamentos o pessoal abrindo champanhe. Apartamento de luxo. Champanhe, comemorando que mataram o Donizete. Ou seja, o Donizete era odiado pela elite e amado pelo povo. E ainda hoje tem seguidores, né? Até hoje tem seguidores, né? tem demais. Bom, nesse trecho final, o Erlan coloca sobre algumas pessoas não terem gostado, né, da divulgação, assim como eu também ouvi algumas pessoas que disseram, não fala sobre isso, tá, mas é um trabalho jornalístico, né? No caso dele é um projeto feito para um documentário e que ele precisa falar de certos pontos que pode incomodar alguém, mas o trabalho precisa ser feito. E o Erlan fala sobre isso. E fala também, né, nessa parte final, fazendo um agradecimento, né, e elogiando o grupo Meu Norte, o grupo que ele faz parte. E isso é importante porque há um certo tempo colocavam como se o grupo Meu Norte proibisse esse tema, esse assunto do caso Donizete. Não é bem por aí. O Erlan coloca que o próprio Paulo Guimarães, que é proprietário do grupo Meu Norte, o principal diretor da casa, que é Urias Moura, eles defendem e abraçaram o projeto, né? Tanto é que já tá em divulgação, se você acompanhar a programação da TV Meu Norte, está em divulgação o projeto que vai ser feito dentro do DMN Play, e o Erlan conta com propriedade a respeito deste assunto, inclusive saindo em defesa do grupo Meu Norte de Comunicação. Vamos lá. Esse documentário tem causado muita raiva em gente poderosa, e eu falo isso de verdade, muita gente poderosa, e aí eu venho defender o grupo Meu Norte, porque criou-se muitas histórias relacionadas ao grupo, e assim, a Meu Norte, ela nunca me, como é que eu posso dizer, ela nunca me cerceou, ela nunca me censurou, ela nunca me controlou. Eu sou um fruto da internet. Eu sou aquele jornalista que veio da internet, depois fui para televisão, e para quem conhece as minhas pautas de famosos e tal, eu sou polêmico. Eu falo o que eu penso e tal. E tudo que eu faço, eu prezo muito por liberdade. Quando eu lancei o meu portal, o In Off, foi um grito de liberdade. Porque eu quero postar o que eu quero, falar do jeito que eu quero, etc. Quando eu resolvi fazer esse documentário, Alisson, eu não sofri, falei isso pra você fora do ar, nenhum tipo de censura. Dentro do grupo. Dentro do grupo. Nenhum tipo assim, Erlan, não, deixa essa história, nada. Pelo contrário. Teve uma conversa que, nem sei se eu podia falar, mas vou falar porque eu acho importante, que estava tendo eu, Urias e o Paulo Guimarães. E o Paulo, ele fala do Donizete com um carinho surreal. Um carinho, assim, fora da curva. A conversa demora porque ele começa a lembrar das histórias do Donizete, do quanto ele foi importante para o grupo, como foi importante para a mudança. E me magoa muito quando eu vejo algumas coisas de gente que fala por aí, que cria história envolvendo o grupo Meu Norte. A Meu Norte queimou os arquivos, era assunto proibido, não sei o que, tudo isso é mentira. Tudo isso era mentira. Porque se fosse um assunto proibido, a Meu Norte nunca teria topado fazer um documentário como esse. Eu estou tendo acesso aos arquivos da Meu Norte, está tudo lá. Verdade. Em larga escala, sabe? A Meu Norte fez a cobertura do julgamento do caso Donizete. Então, eu não sei por que criaram essa... É uma das lendas que foram criadas, que é uma lenda falsa, no caso. Então, o Piauí, Erlan. Eu não tive nenhum coisa. Erlan, mas só está sendo feito porque é você que está à frente. Eu discordo. Eu acho que muita gente tem... como posso dizer sem ser agressivo? Tem muita gente que tem ideias, mas às vezes tem medo de falar. Acho que é. E eu falo o que eu penso. O que eu sou no ar, eu sou fora do ar. O que eu for falando do jeito com você aqui, eu converso com o Urias, converso com o Paulo. Então temos uma abertura muito grande. Em nenhum momento houve qualquer interferência. O Paulo nunca chegou e falou assim, faça tu só não fale disso. Ele nunca fez isso. Inclusive na conversa que eu tive com o Paulo sobre o documentário,
ele fala sobre o quê? Ele fala bem assim, muita gente na época, na verdade, muita gente acha que a gente nunca parou de falar do Donizete, porque eu nunca fiz isso nem na época que o Donizete era vivo. Donizete atacava o governo, Donizete atacava deputado, delegado, não sei o quê. Eu nunca censurei o Donizete. Por que eu ia fazer isso hoje em dia? É uma história que criaram e tal. E é verdade. Virou lenda, né? Virou uma lenda, porque se em algum momento houvesse algum tipo de censura por parte da Meio Norte, eu não faria o documentário. Porque aí esse é o documentário que eu falei, o documentário chapa branca. Não tenho interesse. Aí a gente tem que ser fiel à história do Donizete. E a história do Donizete se mistura muito com a da Meio Norte. Se a Meio Norte é o que é hoje, o Donizete é uma coluna essencial para a popularização da Meio Norte na época. Né? Então, isso tem que ser respeitado e eu queria deixar claro que isso não houve nenhum tipo de manipulação do documentário, de fale disso, não fale daquilo. Não fale dos amores do Donizete, que é um negócio bom aí, viu? Essa história dos amores do Donizete vai ser outra parte polêmica. Então, a gente nunca sofreu nenhum tipo de censura por parte da Meio Norte. Pelo contrário, eles abraçaram o projeto, apoiaram o projeto e estão ajudando em absolutamente tudo para que esse projeto saia. Bem, eu espero... A única coisa que eu peço do público é que todo mundo reúna a família, sente na frente da televisão, sente para assistir o documentário, que eu acho que esse trabalho de imersão que a gente está fazendo antes é justamente para que você, no conforto da sua casa, faça com o material pronto. Que você converse com seus familiares sobre essa história, que não deixe a história do Donizete cair no esquecimento, principalmente para que isso não volte a se repetir, para que um jornalista não venha a ser assassinado futuramente por qualquer motivo que seja por inveja, seja por fazer denúncia, seja por fazer o exercício da sua função. Um erro, para não ser cometido de novo, ele não pode ser esquecido. E o principal intuito desse documentário é justamente para que não aconteça um novo caso do Donizete. Para mim foi uma queima de equipe, tá? Era um homem que não tinha medo de falar. As pessoas mandam muito dossiê para mim. Então, cara, tem muitos desses figurões do Tattoo Society que querem meu sangue. Fecha aqui. É pau da máfia. Destemido. Se não adianta partir pelo que vocês, de vez em quando, ameaçam. Que eu não tenho medo de vocês. Forasteiro. Quando querem me assassinar, quando querem me arrebentar, desmoralizar, eu cresço. Aumenta a minha popularidade e a minha credibilidade. É impressionante. Assassinado. Donizete Adalto foi assassinado na descida da ponte da universidade. Curiosos observavam o trabalho da polícia. A família do jornalista Donizete Adalto está oferecendo R$200 mil para quem fornecer pistas dos assassinos. Peguei aquela porta vai e vem no hospital, bati a mão assim que eu entrei, ele em cima da maca, nu, cheio de hematomas e com 7 tiros, né, em todo o corpo. No dia 19 de setembro de 1998, Teresina acordou com a notícia de um crime brutal. Um crime que até hoje tem perguntas sem respostas. Morreu a verdade. Eu ainda tive tempo de ver o Donizete tentando sair do veículo pela mesma porta minha. Você olha em volta e não tem mais ninguém. Só tinha o corpo do Donizete agonizando. Tenho quase que certeza que nós não vamos chegar àqueles que tiraram a vida do meu amigo. O julgamento ocorreu quase 24 anos após o crime, depois de uma série de adiamentos. Djalma Filho, 63 anos, foi absolvido pelo Tribunal Popular do Júri. Esse documentário vai trazer fatos que nunca foram revelados para o público até então. E a mãe ali do Donizete Adalto debruçada sobre o corpo do filho. É um momento de grande emoção, as pessoas não se contêm. Aqui jaz um forasteiro valente e de coragem. Donizete Adalto dos Santos, meu amigo. O Tiro da Justiça, caso Donizete Adalto, em breve. Quem foi que matou o Donizete? Aí fica essa pergunta, eu vou responder quem foi que matou meu amigo.